E se os anjos não fossem servos, mas observadores, e se todo o treinamento do Goku e do Vegeta fosse parte de um experimento secreto para medir o potencial dos Saiyajins? Essa é uma das teorias mais fascinantes de Dragon Ball Super e hoje a gente vai mergulhar fundo nela. Fica até o final, porque isso pode mudar tudo o que você pensa sobre os anjos e o futuro do universo Dragon Ball. Para começar, vamos analisar o comportamento deles. Os anjos parecem neutros. Eles treinam, observam e quase nunca interferem diretamente nos conflitos. Whis, por exemplo, sempre mantém uma distância segura, agindo mais como um mentor imparcial do que um aliado de verdade. Ele oferece comida, conselhos técnicos e até rebobina o tempo. Mas só quando as consequências não alteram drasticamente o equilíbrio cósmico que ele mesmo supervisiona. Ele raramente demonstra emoções fortes, exceto talvez um leve divertimento ou um interesse culinário. Essa neutralidade é a chave. Mas e se essa postura não for apenas uma regra, mas sim a capa para uma missão maior? Estudar uma raça específica, Saiyajins. Vamos conectar os pontos. Repara numa coisa estranha. Goku recebe treinamento direto de um anjo, Vegeta também. Desde que o Whis foi introduzido na saga A Batalha dos Deuses, ele se tornou o principal mestre dos dois. Ele os ensinou a controlar o QI divino, a lutar sem pensar e a entender conceitos que estão muito além da compreensão mortal. Mas quantos mortais tiveram esse privilégio? Pensa bem, em todos os universos, quantos guerreiros foram escolhidos para serem treinados pessoalmente por um anjo? O número é minúsculo. Toppo foi treinado por Belmod e Margarita para ser um candidato a deus da destruição. Mas mesmo esse caso parece mais uma necessidade do cargo do que um interesse genuíno no potencial da raça dele. Com Goku e Vegeta, a história é diferente. Whis parece genuinamente intrigado, quase como um biólogo descobrindo uma nova espécie com capacidades extraordinárias. Agora, vamos analisar a reação dos anjos. Eles raramente demonstram emoção. Mas quando o assunto são Saiyajins, eles observam com atenção absurda. Durante o Torneio do Poder, enquanto universos inteiros eram apagados, a maioria dos anjos mantinha uma expressão serena, quase indiferente. Mas quando Goku começou a despertar o Ultra Instinto pela primeira vez, todos os anjos, sem exceção, se levantaram e observaram com uma intensidade que nunca tinham mostrado antes. Não era surpresa, era confirmação. Como se eles estivessem esperando por aquele momento. Era um olhar de finalmente aconteceu. Essa observação atenta tem outro lado. Eles não impedem as transformações perigosas. Eles não travam o crescimento. Pelo contrário, quando Goku quase se destrói ao usar o Kaioken com o Super Saiyajin Blue, Whis simplesmente comenta sobre a imprudência. Quando Vegeta ultrapassa seus limites com o Ultra Ego, Whis apenas descreve a técnica, sem intervir. Eles deixam acontecer. Como cientistas assistindo um experimento, eles fornecem as ferramentas, criam um ambiente controlado do planeta de Bills e observam os resultados. Não importa o quão arriscados sejam para os sujeitos de teste. Eles sabem que o corpo de um Saiyajin evolui sob estresse extremo, e eles parecem mais do que dispostos a deixar que esse estresse chegue ao limite. E aqui chegamos ao ponto principal da teoria, o ultra instinto. O ultra instinto
é considerado uma habilidade divina, uma técnica que nem mesmo os deuses da destruição conseguem dominar com perfeição. É um estado de ser que separa os mortais dos verdadeiros mestres do combate. Mas quem ensinou isso a um mortal, um anjo? Whis foi o primeiro a introduzir o conceito a Goku e Vegeta. Ele demonstrou, explicou e os guiou até que eles pudessem por si mesmos sentir o primeiro vislumbre desse poder. E se o objetivo não fosse ajudar o Goku, mas testasse um Saiyajin pode alcançar o nível dos deuses? O próprio Whis admite que não domina a técnica ofensiva do Ultra Instinto perfeitamente, algo que Goku, um mortal, conseguiu fazer. Isso não é uma simples aula. É um teste de campo para ver se a raça Saiyajin tem a capacidade de ir além dos seus próprios mestres. E o experimento não para por aí. Enquanto Goku aprende o controle absoluto, Vegeta aprende destruição. Whis guia Goku no caminho do Ultra Instinto, a técnica dos anjos. Ao mesmo tempo, Bill, sob o olhar atento de Whis, ensina a Vegeta o Akai e o caminho do Ultra Ego, uma técnica que se alimenta do dano e do instinto de batalha, algo que é a própria essência de um deus da destruição. Temos aqui um equilíbrio perfeito. Um representa instinto, o outro representa poder bruto. Dois estilos, dois experimentos paralelos. É como se os anjos e talvez até os deuses estivessem testando duas abordagens diferentes, usando os dois Saiyajins mais poderosos que existem. Qual caminho levará a um poder maior? O controle sereno dos anjos ou a fúria controlada dos destruidores? Eles não estão apenas treinando guerreiros, estão coletando dados. Por que os Saiyajins? Por que essa raça em específico? A resposta está na sua biologia. Saiyajins evoluem em batalha, quebram limites, sobrevivem ao impossível. O Zenkai, a habilidade de ficar mais forte após se recuperar de ferimentos graves, é a prova disso. Nenhuma outra raça conhecida no universo de Dragon Ball tem essa capacidade de evolução exponencial. Um humano como Kuririn treina a vida inteira e atinge um platô. Um Namekuseidin como Piccolo precisa de fusões ou rituais para dar grandes saltos de poder. Mas um Saiyajin, ele só precisa de uma boa luta. Se alguma raça puder ultrapassar os deuses, são eles, os anjos, sendo as criaturas mais inteligentes e antigas do universo, com certeza perceberam isso. Eles viram uma raça com um potencial genético quase infinito e decidiram investigar. Isso nos leva à parte mais sombria da teoria. Para que serve esse experimento? A teoria diz que os anjos estão preparando substitutos, mas não para os deuses da destruição, mas para algo acima deles. O sistema divino parece ter falhas. Os deuses da destruição são muitas vezes infantis, preguiçosos ou incompetentes. O próprio Zeno, o Ser Supremo, é uma criança com poder absoluto, capaz de apagar tudo por capricho. Talvez os anjos, liderados pelo grande sacerdote, estejam buscando uma nova ordem. Uma nova classe de entidades, nascidas como mortais, mas com o potencial de superar os deuses atuais em poder, sabedoria e talvez até em moralidade. Goku, com seu coração puro e busca incessante por autossuperação. E Vegeta, com seu orgulho e desejo de proteger, poderiam ser os protótipos perfeitos para essa nova geração de guardiões cósmicos. Mas todo experimento tem risco. O que acontece se a cobaia se torna mais forte que o cientista? Se os Saiyajins perceberem que estão sendo manipulados, eles podem se voltar contra o próprio sistema divino. Goku e Vegeta valorizam a liberdade e a luta justa.
A ideia de serem apenas peças em um tabuleiro cósmico, com certeza, não os agradaria, principalmente Vegeta. A revelação de que todo o seu sofrimento e esforço foram apenas para coletar dados para uma entidade superior poderia despertar uma fúria que faria o ultraego parecer uma birra de criança, um confronto entre Saiyajins, que agora dominam técnicas divinas, e os próprios anjos seria algo em uma escala que nunca vimos antes. Seria o ápice da jornada de Dragon Ball, o mortal que se rebela contra seus criadores. Então a pergunta final é: os anjos são mentores ou cientistas cósmicos? Eles estão genuinamente ajudando Goku e Vegeta a se tornarem mais fortes para proteger o universo, ou estão usando eles para um propósito maior e mais egoísta, talvez até para derrubar a ordem divina atual? A neutralidade, a observação calculada, o foco exclusivo nos Saiyajins. Tudo aponta para algo muito maior acontecendo nos bastidores. O sorriso enigmático de Whis pode esconder um plano milenar que está prestes a se concretizar. E aí, o que você acha? Essa teoria faz sentido para você? Se você curtiu essa teoria insana, se inscreve no canal agora, porque aqui a mente explode todo vídeo. Deixa seu like para fortalecer e me ajuda a levar essa discussão para mais gente. Comenta aqui, os anjos estão ajudando ou usando os Saiyajins? Eu quero muito saber a sua opinião sobre isso no próximo vídeo, uma teoria ainda mais proibida sobre o verdadeiro papel do Zeno. Você não vai querer perder. Valeu e até a próxima!